Você já parou para pensar no que os grandes generais romanos disseram nos seus últimos momentos antes de morrer? Se você ficou curioso, então fique comigo porque nesse vídeo nós vamos ver uma lista de 15 generais romanos e o que os registros históricos dizem sobre as últimas palavras desses generais. Mas antes, não se esqueça de checar se você já está inscrito aqui no canal para o YouTube continuar recomendando os meus vídeos aqui para você. E também, se você quiser dar um apoio ainda maior e ganhar benefícios extras, você pode se tornar membro do nosso canal. Então, dito isso, vamos para o vídeo. O primeiro general que nós vamos ver é Marco Antônio, que morreu no ano 30 a.C. Após a sua derrota final na Batalha de Ácio contra Otaviano no ano 31, Marco Antônio e Cleópatra recuaram para o Egito, onde tentaram resistir às forças vitoriosas. Só que a situação se tornou desesperadora para Antônio, e no ano 30 ele recebeu a falsa notícia de que Cleópatra havia tirado a sua própria vida. Foi então que, desesperado, Antônio decidiu seguir o mesmo caminho, cravando a sua espada em si mesmo. Segundo Plutarco, ao descobrir que Cleópatra estava viva, ele foi levado até ela enquanto ainda agonizava e disse: Cleópatra, eu não sou culpado de te trair. Não me procure com esse olhar, pois não me arrependo. Antônio morreu nos braços da rainha e a sua morte encerrou uma era de conflitos internos em Roma, abrindo caminho para a ascensão de Otaviano como primeiro imperador. O segundo na nossa lista é Pompeu o Grande, que morreu no ano 48 a.C. Pompeu, que era aliado e depois se tornou rival de Júlio César, teve o seu fim no Egito depois da derrota na Batalha de Fasalos no ano 48. Pompeu fugiu para o Egito na esperança de encontrar refúgio, mas acabou sendo traído pelos conselheiros do jovem faraó Ptolomeu XIII. E quando Pompeu desembarcou no Egito, ele acabou sendo assassinado por ordem de Ptolomeu. De acordo com Plutarco, Pompeu teria dito suas últimas palavras: "Sabeis que sou Pompeu o Grande?" Parece que Pompeu estava tentando fazer com que os soldados reconhecessem quem ele era, mas foi inútil. O seu assassinato chocou Roma e mesmo seu rival César teria chorado ao receber a cabeça decapitada de Pompeu. Terceiro, Caio Graco, que morreu no ano 121 a.C. Caio Graco era irmão de Tibério Graco e foi um reformador social que tentou trazer mudanças em Roma em favor das classes mais baixas, por meio da distribuição de terras e reformas políticas. No ano 121, ele se viu acuado por seus inimigos senadores e enfrentou um destino semelhante ao de seu irmão, sendo perseguido pelas forças da elite romana. Ao ser encurralado, em vez de ser capturado, ele tirou a sua própria vida. Segundo o relato de Apiano, Caio teria dito: "O povo é ingrato e não há mais esperança", expressando a sua frustração com o povo romano que ele tanto tentou ajudar. A sua morte marcou o fim de uma tentativa reformista e a escalada da violência política em Roma. Em quarto na nossa lista está o general e imperador Vespasiano, que morreu no ano 79 d.C. Vespasiano foi conhecido tanto por suas conquistas militares quanto pela estabilização do império depois do tumultuado ano dos 4 imperadores, que inclusive já tem esse vídeo aqui no canal. No leito de morte, ao sentir que sua hora estava chegando, Vespasiano teria dito com um tom de humor: "Ai de mim, acho que estou me tornando um deus." A frase faz referência à prática de deificar imperadores depois da morte, uma tradição que foi iniciada com Júlio César. Quinto, Germânico, que morreu no ano 19 d.C. Germânico, sobrinho do imperador Tibério e uma das figuras mais populares da sua época, morreu em circunstâncias suspeitas enquanto estava no Oriente, supostamente envenenado pelo governador da Síria, Pisão, com quem ele havia entrado em conflito. Em seu leito de morte, de acordo com Tácito, Germânico teria feito um apelo para que sua morte fosse vingada. Ele disse: "Se há algum sentimento de justiça entre os homens, minha morte será vingada." Ele implorou a seus amigos e familiares que garantissem que sua morte não ficasse impune, gerando uma grande comoção em Roma, e a sua viúva Agripina dedicou o resto da sua vida para vingar a morte do marido. Em sexto lugar temos César Augusto, que morreu no ano 14 d.C. Só para deixar claro, Augusto está nessa lista porque, como todos os outros imperadores, ele era o comandante supremo das legiões romanas. De acordo com Suetônio, depois de um longo e bem-sucedido reinado que consolidou o Império Romano, Augusto teria se despedido com um toque de ironia ao refletir sobre seu longo espetáculo como imperador, dizendo: "Agimos bem,
o drama terminou, aplaudam. Ele comparou seu reinado a uma peça de teatro, sugerindo que o poder e a política eram em parte um jogo de aparência. Sétimo, Catão o Jovem, que morreu no ano 46 a.C. Catão foi um fervoroso oponente de Júlio César e depois da derrota de Pompeu na Batalha de Fasalos e também do colapso da resistência republicana, Catão continuou a resistir em Útica. Quando ficou claro que não havia mais esperança de reverter a ascensão de César, Catão preferiu tirar sua vida ao invés da submissão. Ele até tentou tirar sua própria vida com uma espada, mas acabou falhando na primeira tentativa e sobreviveu por algum tempo antes de terminar o ato. Segundo o relato de Plutarco, as suas palavras finais teriam sido dirigidas à própria ideia de virtude, um conceito que ele havia defendido ao longo da sua vida. Ele disse: "Virtude, eu te amei como uma realidade, mas tu és apenas um nome sem substância." Catão expressou a sua desilusão com a causa republicana, vendo que, para ele, a virtude que ele acreditava ser o pilar da república havia se tornado irrelevante em um mundo dominado pela autocracia de César. Em oitavo lugar, temos Quinto Sertório, que morreu no ano 72 a.C. Sertório foi um general e político romano que se rebelou contra o poder central de Roma na Península Ibérica. Ele foi capaz de resistir por quase uma década, formando alianças com tribos locais e construindo um exército eficiente. A sua habilidade em travar guerras de guerrilha tornou ele uma figura formidável, até mesmo considerado por alguns como o segundo Aníbal. Só que a sua crescente popularidade e sucesso causaram ciúmes entre os seus próprios aliados. No ano 72, Sertório foi traído e assassinado por seus próprios oficiais, liderados por Marco Perperna. Segundo o relato de Plutarco, pouco antes de ser morto, Sertório teria dito: "Vocês estão matando não a Sertório, mas a salvação de Roma." A sua morte marcou o fim de uma das últimas grandes resistências republicanas contra o poder centralizado de Roma. Em nono na nossa lista temos Tibério, que morreu no ano 37 d.C. O segundo imperador de Roma é lembrado por seu governo recluso e sombrio, especialmente nos últimos anos da sua vida, quando se retirou para a ilha de Capri. O seu reinado foi marcado por intrigas e conspirações, e a sua morte é cercada de mistério. Em 37, quando Tibério adoeceu gravemente, o comandante da guarda pretoriana, Macro, e o futuro imperador Calígula estavam ansiosos pela sua morte. Segundo o relato de Tácito, quando Tibério pareceu ter se recuperado da sua doença e surpreendeu seus inimigos ao ter sobrevivido, ele teria dito com ironia: "Vamos, imperador, estamos prestes a morrer." Essa frase revela o sarcasmo de Tibério ao perceber a conspiração em torno da sua sucessão e o desejo de muitos ao seu redor pela sua morte. Pouco depois, Tibério foi sufocado por ordem de Macro e foi sucedido por Calígula. Décimo, Marco Júnior Bruto, que morreu no ano 42 a.C. Bruto foi uma das figuras centrais no assassinato de Júlio César. Motivado por sua crença na República Romana, ele se juntou a Cássio e outros conspiradores no complô que levou à morte de César em 44. Após a derrota na Batalha de Filipos contra as forças de Marco Antônio e Otaviano, Bruto se viu sem saída e optou por tirar sua própria vida. De acordo com Plutarco, antes disso, Bruto teria dito uma frase amargamente filosófica que expressava sua desilusão com a causa republicana. Ele disse: "A virtude não existe." A morte de Bruto marcou o fim da resistência republicana e consolidou o poder do segundo triunvirato. Em 11º lugar na nossa lista está o general e imperador Galba, que morreu no ano 69 d.C. Galba foi o primeiro dos 4 imperadores que governaram Roma naquele ano, que ficou conhecido como o Ano dos 4 Imperadores. Ele assumiu o trono após a morte de Nero, só que o seu reinado curto foi marcado por instabilidade e traição. Galba acabou sendo traído pelos seus próprios guardas pretorianos, que o assassinaram a mando do seu rival Otão, que desejava o trono. Quando estava prestes a ser morto, Galba teria dito a seguinte frase: "Golpeiem, se isso for bom para o povo romano." Galba acabou governando Roma por apenas 7 meses. Em 12º temos o famoso orador e filósofo Marco Túlio Cícero. Ele encontrou um fim trágico durante as proscrições do segundo triunvirato,
liderado por Marco Antônio Otaviano e Lépido no ano 43 a.C. Embora tenha sido um dos maiores defensores da República Romana e tenha lutado ferozmente contra o poder de Júlio César e depois de Marco Antônio, Cícero acabou sendo alvo das proscrições devido à sua oposição implacável a Antônio. Quando os soldados de Antônio chegaram para executá-lo, Cícero de início tentou fugir, mas depois se entregou ao seu destino. Segundo o relato de Plutarco, quando os assassinos chegaram, Cícero teria dito: "Não há nada de apropriado em fazer o que vocês fazem, mas façam como manda a lei." Ele ofereceu seu pescoço para o golpe fatal. As suas mãos e cabeça foram decepadas e expostas no Fórum Romano por ordem de Marco Antônio, um ato que serviu para demonstrar o fim da oposição republicana. Em 13º temos Cipião Africano, que morreu no ano 183 a.C. Cipião foi o grande general romano que derrotou Aníbal na Batalha de Zama no ano 202 e passou seus últimos anos no exílio voluntário, afastado da política romana por causa de intrigas e acusações de corrupção. As suas últimas palavras teriam sido: "Pátria ingrata, nem sequer meus ossos terás." Segundo o historiador Lívio, isso foi dito por Cipião como um desabafo de amargura diante da ingratidão de Roma, que o acusou e o afastou da vida pública, apesar das suas grandes vitórias militares. Em penúltimo lugar na nossa lista temos o imperador filósofo Marco Aurélio, que morreu no ano 180 d.C., durante uma campanha militar no Danúbio em uma tenda no campo de batalha. Embora as suas últimas palavras exatas não sejam amplamente documentadas, Cássio Dio sugere que pouco antes de morrer, ele teria chamado seus amigos e dito: "Nós devemos partir, não percam tempo em lamentações." Isso refletia a sua aceitação estoica da morte, que acabou representando o fim da chamada Era dos 5 Bons Imperadores. E por fim, em último lugar da nossa lista temos Júlio César, que morreu no dia 15 de março de 44, nos famosos Idos de Março. Esse foi um dos eventos mais dramáticos da história romana, quando César, durante uma reunião no Senado, teria sido assassinado por senadores que incluíam Bruto, Cássio e outros conspiradores que temiam que ele tivesse se tornado um ditador. Segundo Suetônio, enquanto César era atacado por seus inimigos, ele inicialmente tentou resistir, mas ao ver que o seu protegido Bruto também estava entre os assassinos, ele teria desistido de lutar. Nesse momento, ele cobriu o rosto com a toga para não ver os golpes finais que o matariam. No que diz respeito às suas últimas palavras, há relatos divergentes. A famosa frase "até tu, Bruto" foi popularizada por William Shakespeare, mas Suetônio menciona que alguns acreditavam que César teria dito algo como "até você, meu filho". Só que Suetônio também aponta que, de acordo com alguns que estavam no assassinato, César teria morrido sem dizer nenhuma palavra. Assim, as últimas palavras desses generais, registradas por historiadores, mostram um pouco o peso da responsabilidade que eles carregavam e também o impacto das decisões deles sobre o destino de Roma. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, e se você tem gostado desse conteúdo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo.